Olá, gente, bom dia! Como vocês estão? Vocês estão bem? Firmes e fortes? Espero que sim. Muita gratidão por estar aqui novamente conversando com vocês. Acho que qualquer dia eu vou abrir uma live porque eu fico imaginando que vocês estão todas aqui me perguntando as coisas e eu vou respondendo. Eu acho que eu ia amar essa interação, porque para mim vocês que estão aí do outro lado vendo esse vídeo estão aqui nesse momento que eu tô fazendo a gravação. Mas assim, eu vim para falar do Ho'oponopono. Eu quero contar para vocês como que o Ho'oponopono entrou na minha vida. Eu estudei muito, sou muito estudiosa. Assim. Eu sou daquelas que tem mania de estar fazendo serviços domésticos com fone de ouvido. E ali eu ouço livros, eu ouço palestras, vou fazendo serviço e vou ouvindo, me conectando e me concentrando. Por quê? Porque, na verdade, eu sou muito auditiva, então isso me favorece bastante, assim. E o Ho'oponopono entrou por acaso num desses vídeos da internet. E, na época, eu nem dei muita importância, sabe? Eu achei que era uma coisa bem legal, assim, dei uma estudadinha, pratiquei um pouquinho e passei para outras coisas e... Aí andei passando esse conhecimento para algumas pessoas, algumas amigas e tal. E num determinado dia uma delas me retornou e falou: Cláudia, eu tenho conseguido tantas coisas com o Ho'oponopono que você nem imagina. Aí eu falei: é mesmo? Eu já tinha até me esquecido do Ho'oponopono. Aí voltei aos estudos de novo. Aí eu fui pesquisar o que realmente era o Ho'oponopono. Né? Então, assim, o Ho'oponopono, ele veio do Havaí, ele é uma prática havaiana, e antigamente eram vilas muito pequenas, isso lá atrás, bem lá atrás, e quando havia uma discussão, algum desequilíbrio, digamos que lá no vilarejo, o que acontecia? Pegava-se uma pessoa, né, que tinha, na época, né, sei lá, um padre, alguma coisa assim, alguém que tinha um líder espiritual da vila, pegava todos os envolvidos, né, ia, conversavam e se acertavam, né, e assim é que era feito. E isso foi evoluindo para uma prática de perdão, né, e com isso foi... aprimorado o Ho'oponopono nas 4 frases, que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. E quem trouxe pra gente aqui no Ocidente isso foi um psicólogo chamado Dr. Hugh Lane. E isso tem no livro Limite Zero, do Joe Vitale. É um livro que conta toda a história da chegada do Ho'oponopono aqui pra gente. E o que ele diz no livro, né? Ele conta a história do psicólogo. O que aconteceu? Esse psicólogo ele foi convidado para atuar numa ala psiquiátrica de um hospital. E ele já sabia do Ho'oponopono, né? Ele era um verdadeiro, né, atuante nessa prática, porque ele era do Havaí. E quando ele foi, ninguém entendeu a técnica que ele usava, porque ele não conversava com os pacientes. Ele simplesmente entrava numa sala, analisava as fichas de cada paciente e ficava lá, olhando para aquelas fichas e purificando, como a gente diz. Então, cada ficha, cada nome, ele ia lá. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E o que aconteceu foi surpreendente. Por quê? Porque de alguma forma... na ala psiquiátrica foi modificando, isso tudo contado no livro, foi se modificando, porque lá era um lugar tão assombrado, um lugar tão tenebroso, que ninguém se entendia, né? Nem os pacientes e nem quem trabalhava lá, nem médicos, enfermeiros, era um verdadeiro caos.
E as coisas foram, a frequência do ambiente foi se harmonizando, foi se harmonizando. Ele conta que nem as tintas das paredes não paravam, porque o ambiente era tão desarmonizado que parece que tudo refletia em desequilíbrio lá dentro. E com a prática, cada pessoa foi se harmonizando, se harmonizando, se harmonizando, que no final dessa experiência não ficou nenhuma pessoa dentro da ala psiquiátrica. Os internos, eles foram adquirindo uma certa consciência e foram se equilibrando de tal forma que parecia inacreditável, parecia realmente um milagre. Então, quando o Joe Vitale, que é o autor desse livro Limite Zero, entrou em contato com o Dr. Hughlin para contar a história, ele quis expor exatamente como que era, né, como que funcionava essa prática milagrosa, né? E no livro explica tudo isso, que o Ho'oponopono, quando nós fazemos o Ho'oponopono, funciona como se fosse uma limpeza emocional. Porque o Ho'oponopono, ele parte do princípio que tudo que nós temos dentro da gente reflete fora da gente. Nós somos como um espelho, digamos assim. Então, quando o Dr. Hughlin olhava para aqueles pacientes todos desequilibrados, com um monte de problema, tinham pessoas ali violentas, ele não fazia aquilo para as pessoas, ele fazia para ele. Ele fazia para ele porque ele entendia o quê? Que de alguma forma aquelas pessoas faziam parte dele. E ele fazia as 4 palavras para se purificar, na verdade, porque aquilo estava fazendo parte do mundo dele. E isso é uma coisa muito fantástica. Por quê? Porque tudo que está dentro de nós, de alguma forma, se externa fora de nós. E o Ho'oponopono, ele trabalha com 100% de responsabilidade. Tudo que acontece na minha vida, eu sou responsável direto. Então, isso talvez que seja a coisa mais difícil de entender no Ho'oponopono, porque por mais que situações estejam ruins, por mais que a minha vida esteja um caos, por mais que o outro me ofenda, que o outro, tudo que acontece, que envolve de alguma forma, por algum motivo que está dentro de mim, eu estou participando daquele cenário, daquela cena, com aquele personagem determinado. Então, quando eu falo, eu sinto muito, é porque eu estou tentando me comunicar com o Deus que está dentro de mim. Então eu digo assim, eu sinto muito porque eu não estou compreendendo por que isso está acontecendo, por que isso está no meu mundo. Então, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe divindade, me perdoe Deus. Por quê? Por que eu estou passando por esse determinado problema ou desequilíbrio? Porque Deus é só amor, né? Deus é a perfeição. Deus jamais quis o nosso sofrimento, né? Então, a nossa maneira de olhar a vida é que produziu todo esse caos que existe, na verdade. Então, eu sinto muito, me perdoe, e eu te amo, e eu sou grato. Então, na verdade, é uma comunicação com a centelha divina, com Deus, com essa força maior que nós carregamos dentro da gente. Esse é o fundamento principal do Ho'oponopono. Então, quando nós assumimos 100% de responsabilidade sobre a nossa vida, é como nós assumíssemos realmente o nosso poder, digamos assim, o nosso poder divino sobre aquilo. Porque tudo que acontece fora de nós está no nosso mundo, então tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo.